Olá, pessoal! Dando seguimento, à nossa aula de áreas contaminadas, parte 2, eu vou apresentar agora para vocês como se estrutura esse processo de gerenciamento de áreas contaminadas no âmbito da CETESB. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que comentar para vocês é a seguinte: esse é o processo do estado de São Paulo. Cada estado vai ter o seu procedimento definido, claro que há semelhanças, porque bem ou mal a resolução 420 de 2009 do CONAMA, ela foi estruturada com base nesses processos, com base nessa sistemática, nesse encadeamento de áreas. Então, cada estado pegou aquela resolução 420, regulamentou e aí tem o seu próprio procedimento. Então, aqui é para o caso do estado de São Paulo. O gerenciamento de áreas contaminadas é uma competência estadual. Então, vocês vão ter que ir lá no órgão ambiental de Minas, do Paraná, e ver quais são as normas e procedimentos. Mas aqui no estado de São Paulo, esse é o formato. Então, eu começo com uma área com potencial de contaminação. O que é essa área com potencial de contaminação? É uma área onde há alguns indícios de contaminação. E aí vocês têm que olhar a resolução SMA 10 de 2017. O que fala essa resolução? Essa resolução vai dispor sobre a definição de atividades potencialmente geradoras de áreas contaminadas, que são aquelas atividades que, diante das suas características, têm uma maior probabilidade de gerar uma área contaminada. Então, aqui vocês vão ter uma lista bastante compreensiva, que pega atividades relacionadas a carvão mineral, extração de petróleo, extração de minerais. Vocês vão falar, bom, são grandes, mas não necessariamente. Vocês vão ter, por exemplo, questões relacionadas a postos de gasolina, a curtimento de couro, a serviços de tinturaria. Então, eu recomendo que vocês abram essa resolução. É muito rápido, é só abrir para passar os olhos e ter uma noção do tipo de atividade que pode gerar essa ideia de área contaminada do ponto de vista potencial. Por quê? Porque se vocês forem adquirir um imóvel onde foi exercida esse tipo de atividade, vocês vão ter ali que fazer algumas ações para determinar que aquela área não é uma área contaminada. Então, eu tenho essa minha área com potencial de contaminação, onde essa área com potencial de contaminação pode ser determinada por conta da presença de alguma dessas atividades que está nessa lista da resolução SMA 10 de 2017, ou ainda por questões relacionadas a processos administrativos no âmbito da CETESB, relacionados a descarte regular de resíduos, ou ainda processos judiciais ainda dentro dessa ideia do descarte de resíduos, ou ainda você ir lá e perceber que tem alguns vazamentos, que tem uma situação estranha. Então, tudo isso são elementos que contribuem para que essa área seja declarada como uma área com potencial de contaminação. Se isso acontecer, a primeira coisa que vocês têm que fazer é essa avaliação preliminar. A avaliação preliminar tem um checklist. Se naquele checklist que algum dos elementos ali que a sua resposta é positiva, essa área se torna uma área com suspeita de contaminação. E aí, nessa área com suspeita de contaminação, eu tenho que fazer o quê? O que se chama de investigação confirmatória. Aqui nessa parte é que eu vou fazer uma verdadeira análise de solo. Antes, na área com potencial de contaminação, o que eu vou verificar são os usos anteriores, são qual que é a conduta do local que eu estou comprando em relação a essa questão de resíduos, mas eu não faço análises ainda. É na área com suspeita de contaminação que eu vou começar a fazer essas análises, e aí por meio da investigação confirmatória. Uma vez que eu realizo a investigação confirmatória e se verifica realmente que eu encontrei patamares de concentração dos elementos químicos que estão lá nos valores orientadores acima do permitido para o tipo de uso que ali é desempenhado, lembram das 3 categorias, agrícola, residencial e industrial? A minha área se torna uma área contaminada sob investigação. E aí eu vou ter que fazer 2 estudos técnicos, a investigação detalhada
e avaliação de risco. Na investigação detalhada, eu vou verificar justamente qual que é a concentração desses elementos químicos e que elementos químicos estão ali, qual que é o tamanho dessa minha pluma de contaminação, né? Qual que é o fluxo dessa pluma de contaminação. E a avaliação de risco, eu vou verificar quais são os riscos daqueles componentes químicos que eu encontrei naquele solo, naquelas águas subterrâneas, para a saúde humana ou para os ecossistemas. Uma vez que eu verifico essa avaliação de risco e deu que é uma área contaminada com risco confirmado, ou seja, há risco à saúde, há risco ao ecossistema. Então, a minha área se torna uma área contaminada com risco confirmado. Muito bem. Aí eu vou ter que ver o quê? Eu vou ter que fazer um plano de intervenção com base nessa minha área contaminada com risco confirmado. Nesse plano de intervenção, né, eu vou ter que contemplar medidas para reduzir aqueles contaminantes a níveis seguros. E aí, pessoal, é importante vocês perceberem que assim, quando eu tenho uma área contaminada, eu preciso declarar isso para dar publicidade. Então, eu vou ter que averbar na matrícula do imóvel essa informação. Quando isso ocorre? Na área contaminada sob investigação. Então, quando uma área é declarada dessa forma, o meu ato seguinte é averbar na matrícula do imóvel. E se tiver risco, essa minha área contaminada com risco confirmado, eu vou ter que colocar ali na matrícula do imóvel que se trata de uma área contaminada com risco confirmado e colocar todos os riscos inerentes a ela. Então, eu tenho, uma vez que eu faço o plano de intervenção, implemento as medidas, né? Implementei essas medidas, deu certo, né? Essa implementação tá sendo já efetivada, a minha área passa a ser uma área contaminada em processo de remediação ou uma área contaminada em processo de reutilização. Ela vai ser uma área contaminada em processo de remediação se eu não quiser fazer uma mudança de solo, ou seja, uma área industrial, e ela vai continuar sendo uma área industrial. Agora, se eu quiser mudar o tipo de uso de solo, aí é uma área contaminada em processo de reutilização. Isso é muito comum em áreas que eram industriais e que aí a cidade se expande, avança nessas áreas industriais e agora eu quero transformá-las em áreas residenciais. Muito bem, então eu estou implementando as minhas medidas nessa minha área contaminada em processo de remediação, nessa área contaminada em processo de reutilização, eu atingi as metas, área contaminada em processo de monitoramento para encerramento, eu faço esse monitoramento para encerramento, que em média são 2 anos, mas esse tempo pode ser abreviado ou pode ser postergado a critério do órgão ambiental. Deu tudo certo, apresento esse relatório de monitoramento para encerramento e a área declarada pela CETESB como área reabilitada para o uso declarado. Bom, se na minha área contaminada sob investigação, nessa avaliação de risco, a resposta for negativa, não há risco, então eu não vou precisar passar por todas essas etapas aqui, ó. Todas essas etapas, elas simplesmente não existem e eu vou de área contaminada sob investigação direto para a área contaminada em processo de monitoramento. O que tem que ser feito aqui nesse caso? Eu também vou ter que fazer um plano de intervenção em ambos os casos, na área contaminada sob investigação, na área contaminada com risco confirmado. Esse plano de intervenção ele tem que ser aprovado previamente pela CETESB. No momento que ele é aprovado pela CETESB, aí eu já estou autorizado a implementar as medidas e, portanto, aí a minha área, ela muda de fase. Então, no caso de não ter risco, então essa minha área contaminada sob investigação, ela se transforma numa área contaminada em processo de monitoramento para o encerramento. Faço, implemento as medidas desse meu plano de intervenção, eu percebi que eu atingi as metas, eu consegui reduzir a concentração daqueles elementos químicos no meu solo ao ponto que o órgão ambiental disse que está ok, e a minha área então vai se tornar uma área reabilitada para o uso declarado. Notem que a área ela se torna reabilitada para o uso declarado, ou seja, ela vai se tornar uma área reabilitada para o uso declarado agrícola, residencial ou industrial, tá? Então,
Então, assim, se eu tenho uma área reabilitada para uso declarado industrial, eu não vou poder fazer ali um empreendimento imobiliário, porque para fazer um empreendimento imobiliário, eu ia ter que passar por todo esse procedimento, porque os parâmetros para o uso residencial são muito mais restritivos do que os parâmetros para o uso industrial, tá? Então, pessoal, agora eu queria fazer uma correlação dessas áreas contaminadas com o processo de licenciamento ambiental. O que é importante vocês saberem? Que nessas áreas com potencial de contaminação e nas áreas com suspeita de contaminação, ou seja, nesse momento ainda que eu não tenho os estudos técnicos claros me dizendo os tamanhos da contaminação ou se realmente a área é contaminada ou não, em alguns casos eu vou ter meros indícios, como é o caso de áreas com potencial de contaminação, a minha licença de instalação ela só vai ser concedida se eu apresentar antes um estudo de avaliação preliminar e investigação confirmatória submetido previamente ao CETESB. Então, o que vai acontecer? O fato de eu ter uma área contaminada, uma área com potencial de contaminação, uma área com suspeita de contaminação, ela não inviabiliza esse meu processo de licenciamento. Só que o que acontece? Então, eu posso, naquele momento da licença prévia, vai ser verificado, ok, é viável, porém, no momento de instalá-lo, eu tenho que primeiro ter feito o estudo de avaliação preliminar e a investigação confirmatória submetida previamente ao CETESB. Se nesse procedimento de avaliação preliminar e investigação confirmatória der que é uma área contaminada sob investigação, ou ainda, uma vez que é a área contaminada sob investigação, eu faço aquele meu estudo relacionado ao plano de risco e se dá que tem risco, ou seja, uma área contaminada com risco confirmado, a CETESB tem que se manifestar acerca da possibilidade de edificação. Se a CETESB entender que não é possível a edificação ali naquele momento, o meu licenciamento vai ficar parado. Eu não vou conseguir ter a licença de instalação se eu não tiver o parecer favorável. Bom, outra coisa que vai acontecer, e para eu ter esse parecer favorável, o que vai acontecer nessa questão dessa edificação? Eu vou ter um plano de intervenção que tem que ser aprovado. Uma vez que eu tenho esse plano de intervenção aprovado, essa minha área contaminada ali com risco confirmado, ela passa a ser uma área aí contaminada em processo de reutilização ou uma área contaminada em processo de monitoramento, eu vou verificar, como tem se dado, vou fazer esse monitoramento, está tudo ok, então agora eu posso dar seguimento, a esse meu processo de licença de instalação e efetivamente instalar o empreendimento. Por que essa cautela? Porque justamente nesse processo de instalação eu vou ter ali o solo que vai ser movimentado, e isso gera um risco tanto para as pessoas que estão trabalhando quanto para o entorno. É importante ainda dizer que nesses casos das áreas contaminadas em processo de reutilização, ou seja, aquelas que eu vou mudar o uso do solo, então era uma área industrial e agora vai virar uma área residencial, os órgãos municipais que dão aquelas autorizações para demolição, construção, eles não podem dar qualquer licença sem o parecer técnico emitido pela CETESB. Então, não só, em muitos casos, meu licenciamento vai ficar paralisado enquanto eu tiver esse parecer favorável da CETESB, quanto os meus órgãos municipais também vão ficar bloqueados, porque eles vão precisar desse parecer técnico da CETESB para fazer qualquer tipo de ato administrativo no sentido de permitir o empreendimento. O que vai acontecer? Eu só vou conseguir esse andamento, no caso das licenças municipais, quando a minha área for declarada área reabilitada para o uso declarado e eu tiver o termo de reabilitação. Então, a partir desse momento, ou seja, a área foi reabilitada, é que os órgãos municipais vão poder aí emitir as autorizações para utilização dessas áreas, tá? Bom, então vamos pegar isso agora com mais detalhamento para ficar bem claro e vocês entenderem. Então eu tenho as áreas com potencial de contaminação,
né, que é aquela área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria, que por suas características apresentam maior possibilidade de acumular quantidades ou concentrações de matéria em condições que a tornem contaminada, lembram da resolução 10 de 2017, que eu mostrei para vocês na tela, com várias atividades, e que vocês vão abrir em casa, prometam para mim, jurem solenemente? Pois bem, então se está ali naquela resolução, opa, teoricamente já é uma área com potencial de contaminação. E vai ter que fazer o quê? Avaliação preliminar. Ou ainda, né, e aí o Estado de São Paulo fez a resolução SMA 11 de 2017, que no caso de algumas regiões, ela considerou que elas são prioritárias porque eu tenho uma concentração de áreas contaminadas. Por enquanto, isso só foi feito para o município de São Paulo. E aí abrange áreas, inclusive, que têm sido consideradas nobres no processo de expansão urbana, que é a Moca, a Barra Funda, a região do Jurubatuba. Então, se eu for fazer um empreendimento ali naquela área, aquela área, se ela estiver dentro do perímetro que foi delimitado, ela é considerada uma área com potencial de contaminação, tá? Então, eu faço a minha avaliação preliminar, né? E aí, eu faço lá meu plano de investigação confirmatória, né? No relatório da avaliação preliminar, tem que ter a declaração do técnico responsável, né? E do responsável legal pela área. E, bom, deu positivo, área com suspeita de contaminação, tá? Então, pessoal, aqui eu coloquei para vocês de forma bem detalhada como funciona, os slides estão bem ricos de informação, justamente para vocês poderem depois avaliar isso com mais calma, com mais tranquilidade, tá? Então, vamos lá. Além disso, pessoal, eu tenho que passar para vocês a obrigação de realizar essa avaliação preliminar e essa investigação confirmatória. Ela, em muitos casos, independe da exigência da CETESB. Ela é uma obrigação nos seguintes casos. Quando eu estou diante de áreas com potencial de contaminação localizadas em região onde ocorreu ou está ocorrendo mudança de uso do solo, especialmente para uso residencial ou comercial, ou seja, eu tinha ali usos industriais e agora está indo para uso residencial. Áreas com potencial de contaminação localizadas em regiões com evidência de contaminação regional de solo e de água subterrânea, é o caso do Jurubatuba, da área do Jurubatuba, e áreas com potencial de contaminação cuja atividade foi considerada como prioritária para o licenciamento da CETESB. É o caso da minha resolução 10 de 2017. O caso 2 é um dos casos da 11 de 2017. Vocês depois deem uma olhada nessa resolução, que é bem interessante também. E é muito rápido, é um mapinha. E sempre que houver qualquer alteração de uso de área classificada como área com potencial de contaminação. Então, se eu tiver uma área que tem essa classificação de potencial de contaminação e eu quero mudar o uso, eu sou obrigada a fazer essa avaliação preliminar, essa investigação confirmatória. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês, né, qual que é a decisão que regulamenta esse instrumento de avaliação preliminar, que é a decisão da diretoria da CETESB, número 103 de 2007, né, que ela traz aí o que eu tenho que levantar de dados, né, para fazer o preenchimento da minha ficha cadastral de áreas contaminadas, né, e a elaboração de um modelo conceitual. Então, tá ali, depois deem uma olhada nessa resolução também, é um tema, né, que vocês podem vir a atuar, então eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha. Outra coisa que é importante eu dizer para vocês é que, neste caso de você estar diante de uma área contaminada, ou ainda, né, que você detecte indícios ou suspeitas que a área esteja contaminada, surge, para quem estiver ali manipulando a área, o dever de comunicar. Então, se você é um técnico, está ali responsável por uma obra, responsável por um empreendimento, e você detecta indícios ou suspeitas de que a área está contaminada, vocês têm a obrigação legal de comunicar esse fato à CETESB e ao órgão de saúde competente, normalmente é a vigilância sanitária, e responder e fazer aquela avaliação preliminar e a investigação
confirmatória, tá? Então, vocês têm que fazer esses dois elementos. Viu uma área que pode estar contaminada dentro da área de atuação de vocês? Opa, avisa a CETESB, faz avaliação preliminar e faz investigação confirmatória, tá bom? Muito bem. Então, assim, eu fiz a minha avaliação preliminar e a minha área se tornou uma área com suspeita de contaminação. Nesse momento, eu faço o que eu chamo de investigação confirmatória. Nessa investigação confirmatória, eu vou verificar, né, se esses contaminantes estão acima dos valores de intervenção, como eles se distribuem nesse solo ou nas águas. E além disso, eu vou ter que verificar, né, assim, quais, pelo menos um arcabouço mínimo de quais são ali os elementos. Muito bem, mas aqui é uma avaliação ainda preliminar. Qualquer um desses componentes químicos, está acima dos meus valores orientadores, opa, minha área vai ser uma área contaminada sob investigação. Gente, tudo isso que eu tô falando, vocês têm que manter o diálogo com a CETESB. Vocês fazem investigação confirmatória e vocês enviam para a CETESB. Bom, nesse momento, né, a CETESB vai categorizar vocês, então, como uma área contaminada sob investigação. Ela pode oficializar diretamente para o cartório, fazer a averbação na matrícula do imóvel, ou ela pode mandar o proprietário fazer isso. O que é essa área contaminada sob investigação? São naquela onde efetivamente eu encontrei concentrações de contaminantes acima daqueles meus valores de intervenção e que, portanto, podem colocar em risco, né, a saúde das pessoas ou os ecossistemas. Muito bem. A partir daí, pessoal, eu já tenho uma restrição à expedição de licenças. Eu não posso ter o uso alterado daquela área até a conclusão das etapas de investigação detalhada e avaliação de risco. Ah, professora, mas e se eu tiver uma indústria, ela estiver funcionando, vai fechar a minha indústria? Não. Por quê? Porque a gente está falando de alteração de uso. Se você vai manter as atividades industriais, não. Você vai ter que fazer um programa de remediação e fazer tudo para conter os riscos. Eventualmente, você pode ter que esvaziar a indústria no dado momento para aplicar ali algumas ações e poder fazer esse processo de remediação. Mas não, a sua atividade vai, via de regra, ela vai poder continuar seguindo, tá? O que não pode é mudar o uso. Além disso, os órgãos públicos responsáveis pelo uso e ocupação do solo, ou seja, esses órgãos municipais, só vão poder se manifestar depois da alteração, sobre alterações de uso, depois da manifestação da CETESB. Bom, então vamos lá, estou com a minha área contaminada sob investigação. O que eu vou fazer agora? Uma investigação detalhada e uma avaliação de risco. Na investigação detalhada, eu vou ver exatamente quais são os componentes químicos que eu acho naquele solo, quais são as concentrações, quais concentrações ali superam os meus valores orientadores, né, de intervenção. Vou ter que avaliar o tamanho dessa contaminação, as características dela, a pluma de contaminação, tudo isso. E a avaliação de risco. Na avaliação de risco, eu vou ver os riscos à saúde e ao ecossistema. E aí eu tenho que fazer uma proposta de gerenciamento de risco, um mapa da área de risco, inclusive, em alguns casos, eu tenho que trazer essa ideia da avaliação do risco ecológico. E aí, né, o meu procedimento vai mudar conforme o que der nessa minha avaliação de risco. Se não tiver risco, lembra que eu falei lá na primeira aula? Eu pulo etapas aqui, área em processo de monitoramento para encerramento. Então, eu apresentei o meu plano de intervenção, esse plano de intervenção foi aprovado pelo órgão ambiental, eu começo a implementação, a minha área vira ali a minha área em processo de monitoramento, eu executo, né, esse meu plano de intervenção com as medidas previstas, seja remoção de solo, biofitorremediação, queima, aí é com a Ellen e com a Flávia. Né? Então, a Ellen e a Flávia vão determinar lá o que tem que ser feito, a CETESB aprovou, vai ser implementado, uma vez que for implementado, perfeito, tudo certo, tá dando certo, eu apresento o relatório e eu vou conseguir, então, ter o meu termo de área reabilitada. Agora, se eu tiver risco, então eu tenho que
A minha área se torna uma área com risco confirmado. Dependendo das características desse risco, ela pode inclusive se tornar uma área contaminada crítica. Nesse momento, eu tenho que fazer a averbação na matrícula do imóvel de quais são os riscos que foram encontrados na área e quais serão as medidas tomadas para contê-los. A área está classificada então como de risco. Eu faço o plano de intervenção. Esse plano de intervenção aí vai adotar uma série de medidas emergenciais, né, para eu conseguir tentar restringir esse risco, né, averbei os riscos. Muito bem. Esse plano de intervenção está implementado? Já foi aprovado? Aliás, foi aprovado? Está implementado? Opa, então ela vai ser promovida. Ela vai ser promovida a quê? A uma área contaminada em processo de remediação, se eu não tiver alteração de uso. Se eu tiver alteração de uso, essa minha área contaminada vai ser chamada área contaminada em processo de reutilização. Uma vez que eu começo, então, a adotar as medidas desse meu plano de intervenção já aprovado pela CETESB, né, e tá tudo bem, eu vou ser promovido para uma área em processo de monitoramento para o encerramento, que é basicamente o que acontece com aquelas áreas contaminadas sob investigação, né, quando se constata que não tem o risco. Então, vamos lá. Depois eu volto para outro slide. Então, eu tenho a minha área em processo de monitoramento, né? Aqui eu atingi as metas. No caso daquelas que tinham risco, o risco já foi mitigado, tá tudo certo com a minha área. Então, eu faço um monitoramento para encerramento, para verificar mesmo que não tem mais que não há riscos, que não está tendo ainda nenhum tipo de vazamento, que aqueles números de concentrações se estabilizaram e a minha área vai ser reabilitada então para o uso declarado, que aqui é a boa notícia para o empreendedor. A partir desse momento, né, ele pode realmente utilizar aquela área de forma plena para o uso declarado, tá? E ele ganha da CETESB esse termo de reabilitação para o uso declarado, que é o que vai permitir que ele consiga as licenças municipais para fazer as alterações do uso. Tá? Então, aqui o que eu queria colocar aqui é o seguinte, pessoal, quando eu tenho uma área dessas críticas, né, nessas áreas contaminadas, qualquer coisa que eu for fazer, aliás, me perdoe, nas áreas classificadas como áreas contaminadas sob investigação ou área contaminada com risco confirmado, lembrando, CETESB tem sempre que se manifestar acerca da possibilidade de edificação antes de qualquer emissão de autorizações municipais, tá? Então, não tem como fugir disso. Bom, então, vamos lá, né, que eu já passei isso para vocês, depois vocês leiam esses artigos que eu destaquei, porque são artigos que vão retomar o que eu já comentei com vocês, né, para que isso fique bem claro. O que acontece no caso da remediação, pessoal? Vocês percebem que essa remediação que é proposta pela CETESB, ela não é uma remediação que ela visa voltar àqueles padrões de qualidade ambiental de referência. Não, ela vai permitir aí, então, um índice de contaminação de solo, né? Mas ela entende que aquele índice as pessoas podem viver ali sem que aquilo represente um risco. Isso gerou uma série de ações por parte do Ministério Público que defende que, na verdade, isso não é constitucional, que o que a CETESB teria que exigir é a volta dos padrões de qualidade de referência, portanto, de um solo natural. Bom, isso é muito complicado, porque a gente tem uma limitação técnica, eu acho que até é uma pergunta que vocês podem fazer para a Ellen e para a Flávia, perguntar qual que é atualmente, né, com a nossa capacidade tecnológica, fazer essa volta, mas o pessoal que eu conversei sobre esse tema normalmente é unânime em dizer que em muitos casos você não vai conseguir essa volta à situação anterior, à situação de referência, mas que você consegue abater e que aqueles limites, aquelas faixas são bastante seguras. Como isso tem se dado no âmbito do judiciário? Então, o Ministério Público conseguiu paralisar várias obras
mas a tendência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem sido entender que, na verdade, esse sistema da CETESB é legal sim, e que ela é o órgão responsável por impor esses parâmetros de remediação e que é proporcional isso e não ofende a Constituição, que eu não precisaria ter uma remediação integral. Então, né, outra coisa que eu queria comentar com vocês é a questão de vocês, né, antes de comprar qualquer terreno, né, quando vocês estiverem ali assessorando o seu chefe, seu diretor, né, porque eles querem fazer uma ampliação da empresa, é importante que você chame a atenção deles para a questão de áreas contaminadas. Então, façam um histórico de ocupação da área de vizinhança, vejam o cadastro de áreas contaminadas para ver se não tem áreas contaminadas próximas, o que pode fazer com que vocês tenham que fazer uma avaliação preliminar e uma investigação confirmatória. Consultem a Prefeitura Municipal, a Secretaria do Estado de Meio Ambiente, a CETESB e outros órgãos competentes para ver se não tem ali procedimentos administrativos relacionados à disposição inadequada de resíduos sólidos ou de poluição. Consultem a matrícula do imóvel, né? Porque na matrícula do imóvel costuma ter a informação se a área é contaminada ou não, desde que ela já esteja dentro de um processo de gerenciamento, porque a gente tem áreas que estão contaminadas e não estão num processo de gerenciamento no âmbito da CETESB, então, portanto, essa informação não está na matrícula. Realizem inspeções de campo, entrevistas para verificar se ali não era uma área de bota fora, mapas e fotos aéreas de períodos antes da instalação. E, em caso de dúvida, e se o valor do investimento for muito alto, façam sondagens de solo para comparar os resultados com os valores orientadores. Porque eu já vi casos muito sérios do pessoal fazer toda uma compra com milhões envolvidos e depois descobrir que estava numa área contaminada e ter que gastar mais alguns milhões para fazer esse processo de remediação, tá? Então, isso é muito importante. Lembrando ainda, né, isso atinge diretamente a prática de vocês, que vocês têm um dever de agir e um dever de comunicar. Então, qualquer pessoa física ou jurídica, né, que por ação ou omissão possa contaminar o solo, deve adotar as providências necessárias para que não ocorram. Então, quando vocês estiverem ali atuando dentro dos processos ali de produção, vocês têm que verificar se tem risco, vocês têm que tomar todas as providências para evitar o risco dessa contaminação. Então, se os peões estão pegando e colocando resíduo em local que não é resíduo, se estão acondicionando substância tóxica em local que não é para colocar, vocês têm que puxar as orelhas, porque senão vocês podem vir a ser responsabilizados. E a questão desse dever de comunicação, se vocês detectarem qualquer indício ou suspeita que uma área está contaminada, tem que comunicar esse fato à CETESB, tá bom? E ao órgão ali de saúde, mas prioritariamente a CETESB, tá? Outra coisa que é importante é que antigamente eu podia simplesmente encerrar as minhas atividades, então eu baixava a porta e pronto, e largava ali todo o passivo. Agora não. Então, para eu encerrar uma atividade, eu preciso comunicar à CETESB que eu estou encerrando a atividade e eu tenho que apresentar um plano de desativação. E a CETESB vai me fornecer uma declaração de encerramento. Esse é um documento, né, que a empresa tem que ter para dizer, olha, até para se proteger, para se vier um outro usuário, né, que utilize aquela área, para ele não dizer que a contaminação foi causada por vocês que venderam essa área, tá? Então, essa declaração do encerramento é fundamental. Por quê? Porque se constatar que ali tem qualquer tipo de problema, vocês não vão conseguir a declaração de encerramento pela CETESB, porque vocês vão ter que fazer todo aquele procedimento, né, de avaliação preliminar, investigação confirmatória e fazer toda a remediação da área antes de ter a declaração. O que tem nesse plano de desativação, pessoal? Primeiro, né, o que vocês fizeram, né, com os materiais que estavam ali, né? Então, quais são as matérias-primas e produtos que são utilizadas, o que foi feito delas,
né, a caracterização dos resíduos e o que foi feito desses resíduos, a identificação e destino para ser dado aos equipamentos, porque equipamento também pode ser uma fonte poluidora, né? Ele tem óleo, tem borra, tem uma série de ali, substâncias que pode gerar algum tipo de contaminação. Caracterização e destino dos materiais que comporão, né, esses entulhos e a caracterização da situação ambiental. Então, eu vou ter que fazer a avaliação preliminar, vou ter que fazer a investigação confirmatória. Se der tudo certo, acabou o processo. Se não, eu vou ter que fazer todo aquele procedimento antes de fazer o meu encerramento, tá? Pessoal, queria chamar a atenção de vocês ainda, já finalizando, sobre a questão do cadastro de áreas contaminadas, que eu falei lá no comecinho da aula 1, né? Então, a CETESB, ela tem um cadastro de áreas contaminadas. Entre nesse cadastro, deem uma olhadinha como funciona. Vocês vão ver que todas as áreas, né, que já tem algum problema ambiental, que já foram identificadas, elas estão lá, elas são classificadas conforme essas fases do procedimento que eu passei para vocês. E ainda por cima, se diz por quais substâncias, né, por que tipos de substância e que tipo de tratamento de remediação foi utilizado. E aí, pessoal, por que eu tenho todo isso? Porque nós temos histórias muito tristes relacionadas à área contaminada. Então, o caso mais emblemático é o condomínio residencial Barão de Mauá, que é uma área que é um verdadeiro imbróglio, que era um antigo bota-fora da COFAP. A prefeitura ali autorizou um empreendimento imobiliário nessa área, que não foi saneado, é um empreendimento grande, e a gente tem dezenas de pessoas que moram em cima de uma área contaminada, que descobriram isso por conta de um acidente de trabalho, que era uma pessoa que estava reparando uma caixa d'água, tinha bolsão de metano e essa caixa d'água explodiu, esse trabalhador morreu, e aí se descobriu que tinha metano, mas que tinha uma série de outros compostos ali muito perigosos, e é um processo que se arrasta há décadas na CETESB, né, que incluiu no rol ali, aqui é só um exemplo, né, a área do imóvel, então toda essa parte rosa aqui, ela está contaminada, vocês veem que tem alguns prédios que estão, então a situação é mais grave nesses casos, e tá um imbróglio, porque a justiça inclusive disse que quem vendeu, né, a imobiliária, a construtora, a incorporadora e a COFAP teriam que fazer a recompra. Eles estão tentando evitar isso, eles estão a recompra desses imóveis, eles estão tentando fazer o tratamento, mas teve vários planos de intervenção que não foram aprovados e agora está se discutindo mais um plano de intervenção para ver se essas medidas vão funcionar para reduzir ou não a contaminação dessa área. Então aqui são todas as pessoas que foram responsabilizadas, então todo esse núcleo aqui foi responsabilizado, com exceção do município, né, porque se entendeu que havia ocorrido a prescrição contra ele, e se entendeu a ideia da responsabilidade solidária que eu coloquei lá para vocês na primeira aula, que é tanto o causador do dano, quanto o proprietário, quanto aquele que de alguma forma tem algum benefício. Então você teve ali a construtora, a administradora, quem vendeu, que aqui não foi foi a Paulicop. Então é uma situação terrível, assim, tá? No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, né? O TJ São Paulo, ele determinou a demolição e recompra das unidades mais dano moral, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, tá? Por fim, eu tenho a questão das áreas órfãs, que são áreas contaminadas, que ninguém quer comprar porque são áreas contaminadas, que têm uma contaminação muito relevante e que integram massas falidas de indústria. Então, o caso mais emblemático é um terreno da família Matarazzo, que é uma massa falida, né, ali, e ninguém compra. Para isso, a gente teria que ter um fundo de áreas contaminadas. A lei já criou, a Lei Paulista tem um fundo, regulamentou esse fundo, só que esse fundo nunca foi implementado. Então, essas áreas ficam aí, se degradando, e o grande problema é que muitas vezes elas acabam sendo invadidas por pessoas de baixa renda que moram numa área de extrema vulnerabilidade. Tá? Então, pessoal, para terminar, eu queria colocar para vocês, né, então, a complexidade desses processos de remediação, né,
e a sensibilidade do tema, né, um tema complicado, se você não fizer essa remediação, você gera esse problema dessas áreas órfãs que muitas vezes são ocupadas, né? Então a gente tem alguns casos em Santos, né, de lixões, antigos lixões que foram ocupados. Você ainda tem um problema dessa instabilidade de ter uma área contaminada que você tem que passar por um plano de intervenção que muitas vezes leva um bom tempo para ser aprovado pela CETESB em virtude dos riscos envolvidos, né? Tudo depende do tipo de contaminação. E ainda você tem essa questão do Ministério Público que é uma reparação integral para a volta dos valores de referência de qualidade e nem sempre isso vai ser possível, aliás, excepcionalmente só que isso vai ser possível. A questão dessa responsabilidade solidária, né? Essa obrigação para o terreno. Então, mesmo que eu não tenha sido responsável por essa contaminação, se eu comprar a propriedade ou se eu tiver a posse efetiva dessa propriedade, eu vou ser responsabilizado. O dever de informar e tomar todas as medidas necessárias para conter os danos, isso é muito importante que vocês se atentem para isso, né? E é um processo longo, então a atuação do Ministério Público de querer a reparação integral é pior, porque ainda fica sendo mais longo ainda, o que prejudica todo mundo, mas pelo menos a gente tem essa boa notícia que o TJ tem entendido, que o que a gente tem que priorizar é as orientações da CETESB, né? Mas de qualquer forma, né, como vocês veem, não é um procedimento rápido. Então, se vocês querem fazer um empreendimento imobiliário, se vocês querem ter uma planta que saia rápido, a área contaminada ela não necessariamente é a melhor área, tá? Partes boas, muitas vezes elas são muito bem localizadas, então vale a pena o investimento e vocês podem fazer esse abatimento do valor. Então é isso, pessoal, que eu queria colocar por agora. E depois a gente aí seguiremos com mais, com a continuidade, eu falando um pouquinho para vocês sobre questão muito breve, sobre planos de gerenciamento de resíduos sólidos e planos de gestão de resíduos sólidos, tá bom, pessoal? Até a próxima!